Bom dia, Adri. Bom dia, Renato. Uma alegria poder estar com vocês. Grande Humberto. Rapaz, estão querendo cortar a língua do Lula, Humberto. Não querem deixar o cara falar. Olha, eu fico vendo essas coisas e fico tranquilo, porque você veja, o presidente dá uma entrevista que ele fala do Brasil, do mundo, ele fala de mil coisas, de democracia, de justiça social, defende várias posições relevantes e a única coisa que há uma crítica mais forte foi esse posicionamento dele em relação ao Zelensky, né? Porque se estabeleceu quase que uma tentativa de pensamento único na imprensa ocidental de qualificar o Putin como um vilão. Na verdade, ele cometeu graves erros, invadir um país em qualquer situação é uma conduta gravíssima no nosso ponto de vista. O presidente Lula, inclusive, fez esse registro várias vezes, mas elevou-se o Zelensky quase que à condição de um estadista que não pode ser questionado, quando nós sabemos que há interesses, inclusive dos próprios americanos, de que a guerra não termine logo, não termine com a derrota de Zelensky. Isso significa venda de armamentos, né? O Estado americano ele compra as armas da indústria bélica e dá como ajuda militar à Ucrânia. Com isso, eles vão tentando, à sua maneira, enfrentar também a crise econômica. Então, há vários outros interesses, né, geopolíticos, econômicos, políticos que estão aí digamos assim, na ribalta, né? E o presidente Lula ele não disse nada demais. Ele disse claramente que o Zelensky, se quisesse realmente proteger o seu povo, ele teria condição de ter negociado muito mais, ter feito algumas concessões, não concessões de território, nada disso, mas de reabrir o debate sobre essa questão de fazer parte da OTAN, não da União Europeia, mas da OTAN. Realmente, até hoje é uma coisa inexplicável, porque se a OTAN foi algo criado para conter o crescimento da União Soviética, e a União Soviética deixou de existir, por qual razão não é, a OTAN tem ampliado as suas bases, incorporado novos países e chegado cada vez mais perto da Rússia, né? Então, não há alguém que não tenha algum grau de culpa realmente nesse enfrentamento. Eu acho que o presidente Lula falou bem. E olha só, Rubá, eu queria trazer aqui os dados do Dataforum, a plataforma de monitoramento digital da revista Fórum, que analisou ontem as postagens públicas que citam os presidenciáveis. Olha só. Você sabe quantos mil postagens foram? 783 mil está aqui. Analisamos 783 mil postagens, Humberto. E olha só, ontem os bolsonaristas que sempre têm maior presença digital tiveram 39%, só que o grupo que se forma em pró-o Lula, que é formado pelos lulistas, que está aqui em lilás, foram 33%, só que os influencers, que formam aí a comunidade da cultura pop, são esses em laranja, mais 15%, ou seja... Anitta, Felipe Neto... Exatamente. Ali o cara do Jedi lá, né? E aí dá, então, 48% de menções para pró-Lula ontem. E os lavajatistas e ciristas formaram um único grupo, críticos ao ex-presidente Lula, tendo 8% do total do volume de postagens públicas no Twitter. Os ciristas ficam bravos com a gente. Pode voltar, Adri, mas a verdade é que a pesquisa em rede mostra claramente que eles e os lavajatistas se tornaram um grupo único, né? E por um lado, acabam contribuindo para o Bolsonaro, quase formam uma rede quase bolsonarista. E se não fossem esses influencers, Humberto, o grupo lulista estaria muito isolado na rede. Enfim, foi um dia de disputa pau a pau. Antes de continuar aqui,
Eu queria agradecer aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes, aqui pelo generoso superchat. Ele diz: Lula foi presidente 2 vezes, falou várias vezes na ONU, União Europeia, G7, G20, BRICS. Ele tem moral como estadista de falar sobre qualquer assunto nacional ou internacional e tenham certeza, essas declarações na Times vão repercutir no mundo com o respaldo de estadista. Obrigada, Carlos Alberto Veloso, aqui pelo superchat. E, Humberto, eu queria já aqui falar da disputa eleitoral em si. Ontem a gente teve aí uma nova pesquisa da Paraná Pesquisa que mostra aí o Bolsonaro crescendo um pouco. Eu queria perguntar como que você está vendo esse quadro aí das últimas pesquisas. Acha que o Bolsonaro tem chance de crescer ou o Lula ainda tem chance de ganhar uma vitória no primeiro turno? Como que você está vendo o quadro eleitoral dessa disputa de outubro? Olha, na segunda-feira nós fizemos uma reunião para analisar uma pesquisa que foi feita com o maior rigor, até porque somos nós que queremos ter... Está com um problema no teu áudio. Está um chiado, Humberto, acho que talvez seja... Está batendo o fone na camisa, alguma coisa assim. Deixa eu tentar ver aqui. Melhorou alguma coisa, não? Ainda está raspando. Deixa eu tentar trocar aqui o áudio. Mas posso ir falando? Dá para ir ouvindo? Pode. Então, a nossa pesquisa, ela mostra uma situação estável desde abril do ano passado. Além do mais, foi feito um estudo comparativo com aquelas pesquisas que são feitas presencialmente. Deixa eu tentar fazer aqui uma mudança para ver se melhora. Vamos ver. Aqui. Melhorou? Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Vamos tentar ver, senão eu tiro o áudio, talvez fique melhor. Então, veja, quando nós comparamos as pesquisas presenciais, pesquisa IPESP, XP IPESP, quando comparamos Datafolha, quando comparamos o Ex-Ibope e a Vox Populi, há uma situação realmente de uma estabilidade enorme, com uma quantidade muito grande de eleitores já definidos. Ou seja, os eleitores de Bolsonaro e de Lula, na sua grande maioria, estão definidos. E a nossa pesquisa, assim como essas outras, colocam números muito diferentes do Poder Data, da Paraná Pesquisa. Há uma diferença importante de metodologia. Você fazer a pesquisa presencial, você fazer a pesquisa por telefone, por celular, por e-mail, produz uma diferença muito grande. Então, nós estamos absolutamente tranquilos. Está muito ruim o seu áudio. Ainda está chiando, está um chiado. E agora? Agora você desligou a câmera. Espera aí, viu? Mas o som ficou bom. O som melhorou e a câmera desligou. Agora, melhorou agora? Melhorou. Então, veja, há uma distorção muito grande quando se faz a pesquisa por telefone. Não é? Bolsonaro realmente cresceu nos últimos tempos, mas ele cresceu ocupando um espaço que já foi dele anteriormente, especialmente com a saída do Moro. Uma boa parte dos eleitores bolsonaristas que migraram para o Moro voltaram para o bolsonarismo. Lula não perdeu nenhum ponto nesse processo aí como um todo. Nós tivemos, na nossa pesquisa, um crescimento importante no Rio Grande do Sul, estamos na frente, estamos empatados no Paraná, estamos ganhando com uma boa margem em São Paulo e no Rio e em Minas Gerais. Temos uma situação de muita disputa no Rio de Janeiro, não é? E onde nós realmente não estamos bem é no Centro-Oeste. Mas no restante do Brasil, nós estamos bem. Então, eu prefiro acreditar nessas outras pesquisas que têm mais tradição, que estão sendo feitas presencialmente e que batem nos mesmos números. Lógico que isso não deve ser motivo para a gente ficar de salto alto.
Marcos Coimbra, por exemplo, disse que faz pesquisa desde 80, já faz muito tempo, mas faz pesquisa nesse período pós-constituinte, e ele disse que nunca viu um candidato tão favorito quanto Lula. E nunca viu um eleitorado tão definido há tanto tempo antes da eleição. O que significa que a terceira via dificilmente ela vai conseguir se manter, não é nem se manter, é crescer. Então, o que vai acontecer é que eu acho que Lula ainda vai conquistar alguns votos de gente que está, nesse momento, votando, sei lá, em Ciro, em Dória, enfim, e ele tem todas as condições de vencer bem essa eleição. Não estamos fazendo nenhuma aposta de ganhar no primeiro turno, estamos trabalhando para ganhar a eleição, não é? No primeiro ou no segundo. Mas eu creio que não há razão para nós ficarmos, como eu vejo muitos companheiros e companheiras assim, muito preocupados, porque a quantidade dessas pesquisas telefônicas que surgem a cada dia é muito grande. Eu fico aguardando aquelas pesquisas que têm mais tradição, que são feitas presencialmente. Humberto, você disse então que essas, pelo que eu entendi, são pesquisas internas do PT. É Vox Populi. É Vox Populi. Estamos fazendo a Vox Populi mensalmente. E cada vez que é feita a apresentação da Vox Populi, é feito comparativo da Vox Populi com outras pesquisas presenciais, como o IPESP-XP, como o Datafolha, como o antigo IBOP, eu não lembro como é o nome agora. É IPESP, né? IPESP, eu acho. IPESP é do Lava Pernambuco. Então, essas aí, elas têm um comportamento muito semelhante e mostram, de fato, uma estabilidade desde o ano passado. Por outro lado, em todas elas, mesmo nessas que são telefônicas, a rejeição a Bolsonaro é muito alta. E pelo estudo feito pelo Marcos Coimbra, é muito difícil um presidente da República, um candidato que tem uma rejeição do tamanho da que Bolsonaro tem, ter condição de ganhar a eleição, mesmo com tudo com que ele está fazendo. Só para você ter um exemplo, o Nordeste, onde eles estão derramando todos os tipos de auxílios e benefícios, o Lula teve um crescimento. Então, eu acredito que se nós soubermos conduzir bem essa campanha, se nós não pisarmos na bola, eu acredito que temos tudo para ter uma boa vitória eleitoral. Muito bem. E o cenário no Pernambuco, senador? A gente teve ontem também pesquisa mostrando que Marília está na liderança, né, com 31%, se não me engano, né, por cento das intenções. E o candidato do PSB não decola, né? Que é uma coisa mais preocupante. Você retirou sua candidatura lá, liderando, já faz uns 2, 3 meses que já deram a benção ao Daniel, né? Danilo. E o cara não sobe, Humberto. Mas eu creio que é perfeitamente possível reverter esse quadro, né? A definição da chapa com a deputada Tereza Leitão, do PT, para o Senado, eu acho que vai agregar, vai deixar mais claro qual é o campo de esquerda nessa eleição, qual é a candidatura, quais são as candidaturas ao governo e ao Senado que são apoiadas pelo presidente Lula. O presidente Lula tem em Pernambuco mais de 60%. A chance de ele exercer um papel importante para fazer com que a candidatura de Danilo cresça é grande, e nós estamos trabalhando para isso. Sentimos assim ainda um certo nível de necessidade de estruturação da campanha, mas achamos que ainda é cedo para fazer qualquer vaticínio de que ou ele ganha ou ele está fora. Eu acho que tem muita coisa para rolar ainda. Nem começou, né? Ainda, de fato. Né? Rodrigo, vamos subir rapidinho aqui um áudio do Padilha, ontem sobre a vitória, né, da Câmara do piso da enfermagem, que inclusive o senador é da área, foi ministro da Saúde, pode comentar um pouco.
Grande vitória, gente, essa votação do piso nacional da enfermagem, uma grande vitória, a vitória da mobilização da enfermagem por todo o Brasil, vieram delegações, caravanas aqui para Brasília, uma vitória do nosso senador do PT, Fabiano Contarato, que foi o autor inicial do projeto, uma vitória do relatório que nós fizemos aqui na Câmara, que provou que aqueles dados que o governo Bolsonaro fazia eram dados fictícios, era uma grande ficção, mais uma fake news do governo Bolsonaro, que falava que o impacto era mais de 40 bi, mais de 20 bi. No nosso relatório nós provamos por A mais B que o impacto final para o SUS é menos de 2,5% de todo o investimento do SUS no Brasil. O impacto final para os planos de saúde é menos de 2% do faturamento dos planos de saúde. Muito importante, a bancada do PT votou unida, a oposição votou unida, e é muito importante todo mundo observar que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, votou contra, e que o líder do governo, Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, aquele mesmo que foi denunciado na CPI da Covid pela mamata da vacina, também votou contra. Ou seja, foi uma grande vitória, mas a mobilização não pode parar. A mobilização tem que continuar, porque nós temos que caminhar agora passo a passo para garantir a sanção da lei. Bolsonaro, por exemplo, da Lei 14.128, que eu sou um dos autores, que é aquela lei que garante a indenização para os trabalhadores da saúde, da assistência social, vítimas da Covid-19, ele vetou. Nós tivemos que derrubar o veto aqui no Congresso Nacional. A lei está valendo, 14.128, até hoje o governo não paga. Ele pode querer fazer a mesma coisa. Então, mobilização agora para garantir a sanção. Muito bem, a gente tem aqui um infográfico dos votos contrários à enfermagem. Foram 449 votos, sim, pela aprovação do PL, do piso da enfermagem, e 12 deputados parlamentares votaram não. Entre eles, olha só, 8 do Novo, 2 do PL, 1 do PP e 1 do União Brasil. E entre os que votaram não ao PL, inimigos da enfermagem, está o Kim Kataguiri, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Barros, José Medeiros, Vinícius Poit, olha aqui tem todos os nomes, Alex Fontaine. Ou seja, está aí o Eduardo Bolsonaro do Bananinha. Volta para o Humberto aí, por favor. Ou seja, o Bolsonaro votou contra, né, Humberto? Com certeza. Essa medida que foi aprovada, ela é muito importante. Assim como ontem nós aprovamos uma emenda constitucional que dá um piso salarial de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde, também muito importante. Esses trabalhadores da enfermagem cumpriram um papel extremamente relevante na pandemia. Eles são uma espécie de ponta de lança do atendimento, em particular nos serviços hospitalares do Brasil, sem nenhuma dúvida. A única coisa que eu ontem falei na votação da emenda constitucional dos agentes comunitários, e falei também quando nós aprovamos no Senado essa proposta do piso salarial da enfermagem, é que os profissionais da saúde precisam também ter uma posição muito clara em relação à questão do orçamento da saúde. Porque, veja, esses recursos para o pagamento desse aumento dos salários e tal, ele virá do próprio Ministério da Saúde. Então, quando nós apresentarmos um projeto, uma emenda constitucional que trate desse tema, também, ao mesmo lado, tem que dizer que isso não vai impactar no Ministério da Saúde, no teto, no orçamento do Ministério da Saúde, será um recurso a mais, porque o orçamento já é pequeno. Isso pode ser feito quebrando-se o teto de gastos ou tirando os recursos do orçamento secreto. Então, é preciso que não haja apenas o interesse justo, correto, de ter uma melhoria na condição de trabalho e da condição salarial, mas ter um espírito também de lutar para que os recursos para a saúde no Brasil eles aumentem. Então, é importante, quando se fizer o projeto, dizer que esses recursos virão do orçamento da União, porém,
além daquilo que está previsto no orçamento, ou então que esses recursos não serão computados no teto de gasto, ou então que esses recursos serão retirados das emendas que compõem o orçamento controlado pelo relator. Porque, caso contrário, o que vai acontecer é que esses aumentos vão terminar sendo garantidos com a retirada de recursos que vão para medicamentos, que vão para os hospitais. Então, é preciso que haja esse sentimento de luta pela melhoria salarial, etc., mas para que o orçamento da saúde aumente, para viabilizar, inclusive, não somente para essas categorias, mas para todas as categorias da área da saúde. Muito bem. E ontem também foi aprovado, o Humberto da comissão, presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, uma diligência até as terras Yanomamis, que estão aí enfrentando, foi denúncia de estupro de uma menina de 12 anos, uma comunidade inteira desaparecida, infanticídio, uma criança de 3 anos jogada no rio. Como que está essa questão dessas diligências, senador? Vocês vão conseguir ir até lá, investigar o que está acontecendo? Sim, nós estamos indo na próxima quarta-feira. Queremos fazer uma visita a uma aldeia Yanomami, que é mais próxima. Caso contrário, vamos aguardar a vinda das lideranças que representam as comunidades Yanomamis. Vamos ter também várias reuniões com autoridades federais e estaduais que têm a responsabilidade de garantir aquilo que a lei prevê. O cumprimento do que a Constituição fala, de que as terras indígenas elas precisam ser respeitadas e protegidas pela União, bem como a garantia da integridade física, psicológica dessas comunidades, né? O respeito aos seus costumes, à sua cultura, e mais ainda, o respeito à lei, que proíbe hoje a mineração em áreas indígenas. Então, nós estamos indo para constatar ou não, né, se essas denúncias que foram feitas, elas são verdadeiras, são reais ou não, enfim. Queremos saber se alguém tem informação de onde está essa comunidade que, depois desses eventos, ela desapareceu. Então, essas coisas que nós vamos lá na quarta e quinta-feira buscar respostas. Muito bem. Muito bem. Senador, como é que você está vendo a conjuntura política, né, atual? Assim, tudo bem, vamos esquecer um pouco as pesquisas, mas você acha que o bolsonarismo está conseguindo avançar sobre o Centrão, garantir esse apoio que pode ser fundamental para ele ter mais musculatura no processo eleitoral? Você tem sentido que começa a haver dissidência? Daí, o senhor que está mais aí no dia a dia das articulações políticas, como é que está se dando esse processo de construção de alianças aí? Não, eu acho que é inegável que o Bolsonaro, especialmente nesse período em que se abriu e se fechou a chamada janela partidária, ele teve um ganho, né? Os partidos que estão na base do governo tiveram um crescimento em número de parlamentares, né? Especialmente nos estados onde ele tem mais força. No entanto, é muito claro que também no Nordeste, vários desses partidos aí vão marchar, não com Bolsonaro, muito provavelmente vão marchar com o presidente Lula, particularmente aqueles que não fizeram a coligação formal com o Bolsonaro, né? Bom, por outro lado, eu acho que o Bolsonaro ele trabalha com 2 cenários. Ele está tentando construir um deles. Um cenário é que ele possa ganhar a eleição. Eu acho difícil, não é? Não creio que ele vai ter vida fácil pela rejeição que ele tem e pelo tamanho que a candidatura de Lula está assumindo. Mas, por outro lado, desde o primeiro dia de governo que ele sonha
e trabalha com a possibilidade de promover uma ruptura institucional no Brasil, não é? E dar um golpe de Estado, um golpe militar e se assumir como ditador do Brasil. E eu acho que tudo que ele está fazendo agora é uma repetição do que ele fez o ano passado, quando ele tentou e não conseguiu fazer isso, né? As denúncias que estão sendo feitas para tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, não é? Os ataques ao Supremo Tribunal Federal, a tentativa de criação de vítimas e mártires do Supremo e as ameaças que estão sendo feitas, não é? A exigência de uma apuração paralela por parte das Forças Armadas, enfim, eu creio que ele trabalha com a possibilidade de ter pretextos para alegar fraudes ou outro tipo de problema na eleição, para tentar mobilizar a sua base e tentar puxar consigo as Forças Armadas, integrantes das polícias militares, esses atiradores aí que proliferaram aos borbotões nesse período, né? E tentar dar um golpe de Estado. Obviamente que um golpe de Estado, para não ser uma quartelada, ou seja, algo que se faz e dura pouco, para ser algo que possa se estabelecer, requer apoio social. Eu não vejo esse apoio social. Eu não vejo o apoio das classes médias, eu não vejo apoio no empresariado, eu não vejo o apoio internacional para um tipo de coisa como essa, pelo contrário, não é? Então, resta saber se Bolsonaro vai tentar cometer essa aventura. E acho duas coisas. Uma é que nós não podemos subestimar. Eu acho que muita gente está correta, o presidente Lula está correto ao dizer que Bolsonaro está querendo amedrontar, está querendo intimidar, não é? Há muita gente que diz que ele não tem coragem política para tomar uma atitude como essa, mas eu acho que ninguém pode subestimar o que isso pode representar. Mesmo uma quartelada traz problemas para muito tempo, leva a mortes, leva a prisões, leva a torturas, leva a um desmonte da situação econômica que já é grave no Brasil. Então, eu acho que é preciso ter iniciativas, inclusive no campo da política. O presidente do Senado tem feito algumas coisas com o nosso apoio, com o apoio dos líderes, mas o presidente da Câmara, por exemplo, está completamente omisso. Acho que os candidatos precisariam ter algum tipo de articulação, pelo menos no sentido de defender a legitimidade das eleições, porque todos eles estão disputando, né? Obviamente que há exceção de Bolsonaro. Então, eu acredito que não dá para a gente brincar com essas coisas, né? E, por essa razão, eu concordo que as condições não estão dadas, mas nós não podemos permitir que essas condições venham a ser dadas no Brasil. Tem um superchat aqui da Mônica Mello com uma pergunta para o senador. Ela pergunta se está havendo alguma briga interna dentro do PT, porque isso está uma fofoca na mídia. Que ela quer falar da disputa aí, da saída do Franklin Martins, de toda essa... Não, essa mudança aconteceu por razões estritamente técnicas, não é? Avaliação do presidente, da direção do partido e tal, de que ficou um pouco aquém do que nós esperávamos, né? O trabalho que foi feito agora nesse período foi muito limitado, enfim, e houve uma, digamos assim, uma inflexão no sentido de que a gente possa ter, né, uma comunicação que seja mais forte, mais eficiente. Eu não vejo isso como briga política. Havia, obviamente, divergências sobre que rumo dar a essa política de comunicação e predominou a ideia de que deve mudar.
Isso é natural, em qualquer campanha isso acontece. Muito bem. Queria agradecer ao senador Humberto Costa, sempre muito atento aí aos nossos chamados, sempre respondendo, nos dando a honra de recebê-lo, e dar a palavra final, o seu recado aí para os nossos internautas que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer a você, agradecer, Renato, também, Adri, agradecer a todo mundo que acompanhou esse programa da revista Fórum, dizer que eu estou sempre à disposição para a gente trocar uma ideia, falar com o pessoal engajado no debate no campo da esquerda e, acima de tudo, levar uma mensagem de esperança. Eu acho que nós temos tudo para mudar esse cenário político nacional nas eleições desse ano. Agora, precisamos, para que isso aconteça, primeiro saber que não será uma eleição fácil, será uma eleição marcada, inclusive, pela violência política, mas temos amplas condições de fazê-lo, e para isso precisamos nos mobilizar, precisamos ir para a rua, precisamos falar, precisamos impedir que a extrema-direita queira se perpetuar no Brasil. Um abraço para vocês. Obrigada, muito bem, senador. obrigado, senador. Grande abraço.